Olá, meu nome é Natália, eu tenho 4 filhos e eu quero passar com esses vídeos todo o conhecimento que eu adquiri sobre a maternidade. Então, eu fui atrás de conhecimento quando eu fiquei grávida. Então, eu fiz inúmeros cursos, eu li muitos livros e eu tenho muita vontade de compartilhar isso com outras mães, né? Essa troca de experiências e principalmente eu quero que chegue em mães que não podem pagar por um curso. Então, nós temos muitos cursos bons, inclusive muitos, só que precisam ser pagos, né? E pensando nas mães que não podem pagar esses cursos, eu vou gravar esse meu curso que chama Olhar Materno. Eu espero que seja muito proveitoso. E eu também quero dedicar esse curso à Pamela. A Pamela é uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, uma pessoa muito especial para mim e que foi o último incentivo que eu precisava para começar a gravar essas aulas, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer é: eu não consigo falar sobre filho, sobre gravidez, sem pensar em Deus. Eu acho que tudo começa ali, né? Receber um filho é uma bênção de Deus e a gente não pode perder isso de vista. Se a gente tem essa noção sempre, todos os dias da nossa vida, isso ajuda que a gente tenha mais paciência, porque criar uma pessoa não é fácil, uma ou mais pessoas, né? No meu caso eu crio 4 pessoas, educo 4 pessoas, e isso não é fácil, isso exige muito da gente. Então, principalmente nos momentos mais difíceis, eu acho que é muito importante a gente lembrar da bênção que é ter um filho, a gente lembrar que aquele filho foi pensado por Deus e foi enviado pra gente. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que desde que Deus criou o mundo, Ele já criou no coração dele cada pessoa que viria para a Terra. Então nós todos, nós e os nossos filhos, nós estamos no coração de Deus desde o momento da criação. E quando a gente pensa isso é muito forte, porque então a gente tem essa noção de que eu, né, você, o seu filho, o meu filho, ele existe no coração de Deus há muito tempo. E isso é lindo, isso é forte, a gente tem que ter isso dentro da gente, isso traz muita força. Então, principalmente nos momentos difíceis com a criança, naquele momento que está exigindo da gente muita paciência, lembrar disso, parar, não entrar num conflito que a gente está vendo que não vai dar em nada, que vai dar briga, que vai dar confusão, parar, respirar, lembrar dessa porção de divina que todo mundo tem e tentar resolver a coisa da melhor forma possível. E uma outra coisa que eu acho muito interessante pensar, né, pensando no seu filho especificamente, então no meu filho especificamente. Para formar uma criança, a gente precisa de 3 seres, né? Então o homem, a mulher e Deus. O homem e a mulher, eles vão fornecer o material genético. Então o homem vai fornecer o espermatozoide, a mulher o óvulo e precisa da alma. E a alma, quem vai proporcionar é Deus. Então, sem a alma não existe pessoa. Então, sempre lembre disso. Tem um grande pedaço de Deus ali dentro do seu filho. E aí, o seu filho, né, aquela criança única. É muito interessante a gente pensar que o homem tem infinitos espermatozoides e a mulher tem também muitos óvulos, né? E almas também, né? Então, Deus criou muitas almas, a gente não tem nem ideia de quantas. Mas pra gente, pra você, então, veio aquele filho. Então veio um espermatozoide, um óvulo e uma alma, especificamente aquela. Isso é um grande mistério. Por que essa? A gente realmente não sabe, mas é essa. E o outro mistério é, essa foi enviada para você mãe, para você pai, foi esse filho. Então poderia ter vindo para você qualquer outra criança, ou poderia ter a sua criança ter ido para qualquer outra família? Poderia, mas não foi assim que Deus quis. E por quê? A gente não sabe. Isso é um grande mistério. E para você que tem filho adotivo também, ou para você que por qualquer motivo recebeu uma criança para criar, né? Também, essa criança foi para você, não foi para outra família. E esse mistério a gente tem que receber ele com amor, a gente tem que receber ele com muita responsabilidade. Então a gente tem que assumir isso. Essa criança veio para mim, ela me foi confiada. Isso é muito sério, é muito grande, é muito lindo. Uma criança foi confiada para você. Então, Deus está dizendo, você tem a responsabilidade e mais ainda, você tem a capacidade de criar essa criança. Deus está confiando em você. E se Ele está confiando em você, a gente tem que confiar na gente. A gente tem que assumir isso. Eu tenho sim essa capacidade, eu vou conseguir e da melhor forma possível.
eu vou fazer o meu melhor para criar essa criança, para educar essa criança com amor e com respeito. Então esse é um primeiro ponto que eu queria passar, do mistério. E lembre-se, pense nisso todos os dias ao acordar. Olha para sua criança, ainda naquele momento que a gente ainda não está na correria, que ainda não deu nenhuma briga, que a gente não está nervosa, né? Olha para sua criança, pensa nisso e carrega com você o dia todo essa percepção de Deus na sua vida, essa bênção que é o seu filho. E aqui eu queria pegar um gancho também para falar dos filhos que a gente recebe sem planejamento, ou um filho que veio com alguma deficiência, alguma doença, né? Então todos os filhos eles precisam ser recebidos com esse mesmo amor e esse mesmo respeito. Então os filhos planejados e os não planejados, os filhos saudáveis e os não saudáveis que possuem alguma doença, né? Então os adotivos ou qualquer criança que chegou para você na sua vida, chegou na sua vida e você precisa criar ela. Então todos esses eles têm que ser recebidos com o mesmo amor e o mesmo respeito. Eu acho bem interessante a gente pensar, eu conheço algumas mães, né, que têm filhos com alguma deficiência ou alguma doença. Eu tenho certeza que o momento do diagnóstico, né, o momento em que o médico conta isso para a mãe, para os pais, né, na verdade, deve ser um momento muito difícil, de muita dor, dificuldade de aceitação. Mas depois, isso também serve para quem não está planejando um bebê, né? Então, se descobriu grávida e não queria. Eu imagino que seja difícil mesmo. Mas depois, né, que esse bebê nasceu, se passou um tempo, eu tenho certeza que se perguntar para uma mãe que não planejou o filho, ou perguntar para uma mãe que teve um filho com alguma deficiência, quer trocar? Você quer trocar esse filho por outro? Ou você quer devolver esse filho, né, se fosse possível? Eu tenho certeza que a resposta é não. Não, eu não quero. Eu quero meu filho desse jeito, com todas as características dele. E eu já vi até uma mãe que teve um bebê com um problema sério do coração e ele viveu pouco tempo, acho que 3 ou 4 meses só. E foi exatamente essa pergunta que ela respondeu, né? Ela queria um outro filho, que então não morresse com 4 meses, ela queria, se ela pudesse trocar e ter um filho que fosse ter uma vida saudável, ela falou não, eu queria esse filho, ainda que ele tenha vindo para viver só 4 meses, eu queria ele, porque é um amor que a gente não explica, né? Então um amor de mãe, ele realmente não tem explicação. Ele vem junto, né? Ele vem junto com a criança. E até a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente escuta, quando a criança nasce, transborda de amor. E tem mães que não são assim, e isso é normal também. Porque é um amor que ele é construído. Ele pode não ser gigante no momento do nascimento ou nos primeiros dias. Ele vai sendo construído. Isso é completamente normal. Mas de qualquer forma vai aparecer e é um amor muito grande, provavelmente o maior amor que existe, né? Então essa é a primeira parte que eu queria falar. E aí passando já para uma outra parte e que se relaciona com essa, né? Então o nosso filho, ele vai vir com todas as características dele. Ele vai ter todas as qualidades e todos os defeitos. Pensando principalmente nos defeitos, o nosso filho é uma chance enorme da gente evoluir como pessoa. Porque pensa, se a gente recebesse uma criança que não tem defeito nenhum, defeito agora eu estou dizendo em agressividade, egoísmo, injustiça, defeitos de caráter mesmo, que todo mundo tem, nós temos, nossos filhos vão ter. Então se ele viesse, né, só com qualidades, a gente não teria nenhuma dificuldade, a gente não teria nada para ensinar para aquela criança. Então a ideia de que a criança ela vem boa e a gente que estraga, né, ela não é verdadeira. A criança ela vem já cheia de qualidades e defeitos. Isso já vem com a sua criança. E a chance da gente evoluir é o fato de que a gente vai ter que ensinar essa criança a como lidar com esses defeitos. E nós também seremos obrigadas a aprender a lidar com aquele defeito, né? Então tem defeitos que pra gente é muito difícil de lidar. Mas a gente vai ter que aprender e essa é a chance de evoluir. E essa chance, ela já começa lá na gravidez. Quando a gente está grávida, já fica muito claro pra gente que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, que a gente não é mais prioridade da nossa vida. Se em algum momento da vida você se deu ao luxo de ser egoísta, que a gente não se deve dar ao luxo disso nunca, mas se em algum momento você se deixou
ser egoísta, agora você não pode mais, você não tem mais esse direito. Essa criança vai ser a prioridade da sua vida, ou melhor, é assim que tem que ser. Então, quando você está grávida, você já vai ter que dormir melhor, comer melhor, não pode tomar bebida alcoólica, não pode fumar, né? Às vezes a gente está muito cansado, tem que descansar, não por nossa causa, mas por causa do bebê. Então, desde a gravidez, um monte de coisa diferente já é imposta pra gente. A gente já não é mais dona do nosso tempo e nem do nosso corpo. Tem um bebê ali dentro, a gente tem que cuidar dele. E isso tem que ser encarado de uma forma boa, de uma forma prazerosa, com amor, de você estar doando o seu corpo para formar uma pessoa. Esse é um dos maiores mistérios da vida, uma das coisas mais lindas da vida. Pensa, você tem uma pessoa dentro de você. E por isso tem que ser encarado com amor. Eu não estou dizendo que é fácil, é muito difícil. Eu fiquei grávida 3 vezes já. Eu tenho 4 filhos, mas a primeira é gemelar. E na primeira gravidez, que eram gêmeas, eu fiz muito repouso. Não é fácil, eu sei que não, é muito difícil. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente está cansada. A gente fala, eu queria minha vida de volta, né? Queria ficar livre de volta. É normal isso, mas a gente não pode se acostumar com esse pensamento. A hora que esse pensamento vem, a gente reconhece ele. Eu tô cansada mesmo, eu queria fazer outra coisa, mas a gente tem que deixar ele passar. A gente não pode alimentar esse pensamento, a gente tem que ser forte. Não, eu sei porque eu tô aqui, eu sei porque eu tô de repouso, eu sei porque eu não tô podendo beber, porque eu não tô podendo fumar, porque eu tenho que me cuidar, né? Então tudo isso. Então a gente não ficar reclamando, sabe, dessas coisas que a gente vai ter que abrir mão. E a gravidez são 9 meses de preparação. Então você já está sendo preparada para acostumar a abrir mão das suas coisas. E aí vai vir o bebê, né? E o bebê vai te exigir muito mais. Então se a gravidez foi uma preparação, a hora que o bebê vem é a vida real ali acontecendo mesmo. E nessa hora você vai ter que assumir. Não vai ter outra pessoa para você, né? Para fazer isso no seu lugar. Então quando o bebê acorda à noite, né? Por mais cansada que a gente esteja, por mais sono que a gente tenha, a gente não pode deixar o bebê ali chorando. A gente vai ter que levantar. A gente vai ter que levantar, vai ter que pegar esse bebê, descobrir o que está acontecendo. Será que ele está com fome? Eu vou ter que amamentar. Será que ele está sujo? Eu vou ter que trocar. Ou será que ele está com uma dor? Eu vou ter que acalmar. Ou às vezes não é nada não, né? A gente não entende, né? Às vezes é só colo. E colo não é só colo, é colo. Bebê quer colo. Bebê quer carinho. É só o que ele tem. A gente tem que pensar nisso. O que o bebê tem na vida? Ele só tem a mãe, ele só tem o pai, ele só tem o amor dessas 2 pessoas, o cuidado dessas 2 pessoas. É só o que ele tem. Então é completamente normal um bebê chorar. Por quê? Que é colo. E a gente não tem que ter medo de deixar o bebê mal acostumado. Não tem. Esse período é muito rápido, ele é muito exaustivo, muito cansativo. Mas ele é muito rápido, ele vai passar muito rápido. Então a gente tem que se dedicar sim, a gente tem que colocar o bebê como prioridade, a gente tem que, por um momento da vida, esquecer as nossas vontades e ser forte, ser muito forte. É isso que a gente tem que fazer quando o bebê chega. E a fase do bebê também já é uma preparação para a próxima fase que vai vir, né? Uma fase em que a gente tem que ser muito forte e a gente vai ter que continuar sendo forte o tempo todo na criação dos filhos. Então a primeira promessa que eu quero passar nessa aula é para a gente não reclamar. Então não vamos reclamar, nem com a nossa fala, nem com a nossa cabeça. Porque não adianta a gente ficar quieta também e a nossa cabeça ficar, ai que saco, ai eu queria dormir, ai eu tô cansada, ai eu tô com fome, né? Então trabalhar isso tanto na cabeça como na fala. A hora que a reclamação vier, respira, agradece. Agradece por aquele bebê, agradece pela vida, agradece o que você tem e continua. Força, se você fizer esse exercício de não reclamar, esse compromisso de não reclamar, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Essa percepção de cansaço, de saco cheio, ela vai mudando. Então essa é a primeira promessa que eu queria deixar aqui, para cada um fazer e para renovar essa promessa a cada dia, né? Então, se você faz parte de grupo de mães que ficam só reclamando, sabe? Que fica contando, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, blá, 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 se afasta. Ou tenta mudar esse grupo, melhor ainda. Seja você a pessoa que vai mudar. Então, porque assim, olha, em muitos momentos a gente está esgotada e a gente precisa conversar, a gente precisa desabafar. Mas é diferente de ficar fazendo conversinha só para falar mal. Uma coisa é a gente se reunir para ficar falando mal dos filhos. Meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Blá, blá. Outra coisa é a gente dizer, amiga, eu estou muito cansada, eu preciso respirar, eu preciso de ajuda.
eu preciso que alguém me oriente, eu não sei mais o que fazer. E aí, para isso, procure pessoas que vão te orientar, pessoas que você sabe que tem alguma coisa útil para te falar. Então, se você vai levar para uma pessoa que você sabe que ela só vai ficar reclamando, só vai ficar botando lenha na fogueira, tipo, filho é assim mesmo, filho é ingrato, filho não reconhece, isso não serve para nada. Aliás, serve só para te atrapalhar. Então, se você precisa falar, procure alguém que você sabe que vai vir coisa boa, alguém que vai te colocar para cima, alguém que vai te levar esperança, alguém que vai te mostrar o lado lindo da maternidade, porque ele existe. E uma coisa que eu quero com esse curso é mostrar esse lado lindo da maternidade. Ele existe e ele precisa ser mostrado. E isso, mais uma vez, eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Vai exigir da gente muita responsabilidade, muita dedicação, mas ele existe. É muito gratificante quando os bebês vão crescendo, né? Então vão virando crianças. E é muito gratificante a gente ver que eles estão aprendendo o que a gente está ensinando. Então, desde as coisas mais simples, né? Como rolar, sentar, né? Na fase bebê, conseguir pegar o garfo e levar na boca, depois conseguir andar, conseguir falar. Isso é muito gratificante. E conforme eles vão crescendo, as coisas que eles aprendem são mais profundas. Então, por exemplo, e esse é o assunto que eu quero entrar agora, uma coisa muito prática, os defeitos dos nossos filhos. Então, é muito gratificante quando você identifica um defeito num filho, você começa a trabalhar com ele nesse defeito e você vê ele melhorando, ele virando uma pessoa melhor. Isso é muito lindo, é muito lindo. Você se sente assim, eu realmente estou contribuindo para a personalidade dele, estou contribuindo para ele ser uma pessoa melhor. E aí era nesse assunto que eu queria entrar, dos defeitos. Então, a primeira coisa que eu acho, a gente precisa pensar nos nossos defeitos. Então, pensa, não vale aquele defeito assim, eu gosto de tudo certinho, isso não é defeito. Então, vou dar alguns exemplos aqui, são defeitos sérios, tá? Que é difícil a gente assumir para a gente mesma que a gente tem. Mas vamos lá, raiva, inveja, você é uma pessoa que não consegue perdoar, você é uma pessoa que guarda mágoa, ou uma pessoa que tem muito rancor, uma pessoa que tem preguiça, uma pessoa que não é grata, que reclama muito, uma pessoa sem paciência, uma pessoa agressiva. Então pensa, uma pessoa injusta, uma pessoa que mente. Quem você é? Alguma dessas coisas você tem, eu tenho, você tem, seu filho tem, seu marido, sua mãe, todo mundo vai ter alguma dessas coisas, ou mais de uma. Né? E aí pensa para você como é difícil para você lidar com isso. Quantos anos faz, quantos anos você tem? Quantos anos você tem esse defeito e não consegue mudar? Né? Ou conseguiu mudar bastante já, mas ele continua aí. Então, para os nossos filhos é a mesma coisa, só que eles são crianças, eles nem entendem que eles têm esse defeito. E muito menos eles sabem como mudar. Então, a primeira coisa é que a gente não deve, quando a gente identifica um defeito no filho, a gente não deve fazer aquele escarcéu. Olha como você é, olha o que você fez, porque isso é normal. Então, sempre pensa em você. Você gostaria que alguém te tratasse assim? Né? Você gostaria que alguém falasse com você assim? Você não gostaria. Então, pensa nisso quando for falar com seu filho. Então, com relação ao defeito, a gente tem que ter, primeiro, o olhar de observação. Então, observar o filho, identificar o que nele é muito ruim, assim, né? Porque defeitos pequenos todo mundo vai ter, mas vamos se concentrar no grande. E eu vou usar um aqui como exemplo, tá? Porque ele é fácil, esse exemplo é fácil da gente trabalhar nele. Então, você olhou para o seu filho, você identificou que ele é agressivo. Ele é aquela criança que a hora que ele fica nervoso, ele joga as coisas, ele quebra brinquedo, ele bate nos outros, ou ele grita, né? Muitas crianças são assim, isso é completamente normal. Agora, ser normal não quer dizer que a gente vai aceitar. A gente vai respeitar, porque a criança é assim, ela não quer ser assim, mas ela é assim. Então a gente vai respeitar essa característica dela, esse defeito dela, ele é agressivo, né? Então esse é o primeiro olhar, observou, ele é agressivo, pronto, você já sabe. Se você precisar escrever num caderninho, né, eu tenho 4 filhos, às vezes é bom, eu classifico, né? Cada um, assim, eu digo, o que eu preciso melhorar nesse filho, porque às vezes bagunça na cabeça da gente, é muita coisa. Então se você precisar de um caderninho, escreve. Eu identifiquei que o filho é agressivo, né? Agressivo como? O que ele faz? Aí ele joga as coisas, ou ele grita, ou ele bate, ou ele faz tudo isso junto, né? Ele tem aquelas crises, né, que a gente chama de chilique, de birra, muito fortes, né? Porque em algum momento todas as crianças vão ter. Mas assim, tem criança que tem muito, ela vai crescendo, isso não para, isso não muda, né?
Então, identificou que tem esse defeito. O outro olhar é o de compreensão. Então, é aquilo que eu falei, pensa que você também tem defeitos. Você não quer que alguém fique apontando o dedo na sua cara e dizendo, ah, você é assim, você é assim, você é assim. Não é isso que você quer. Você quer ser compreendida. E, de novo, ser compreendida não quer dizer aceitar. Então, você tem que compreender o seu filho nesse sentido de imaginar que é difícil para ele. É difícil para ele ser agressivo. Tá? E aí, o outro olhar que é o de esperança. Esse é muito importante. A gente tem que ter paciência com os filhos, tá? A paciência vem da gente. Então, da gente não gritar, da gente não bater, da gente conseguir conversar. Mas tem o lado da esperança. O lado da esperança, ele é muito importante. Ele é o contrário do que a gente costuma fazer. Então, quando a criança muitas vezes tem o mesmo comportamento ruim, a nossa tendência é dizer para ela, ah, você não aprende nunca, já te falei 1000 vezes, olha só o que você está fazendo de novo, ah, eu estou cansada de te explicar, e isso só atrapalha. Isso você passa para a criança a ideia de assim, eu, mãe, não acredito mais que você vai melhorar. Eu não aguento mais te ensinar isso. Eu não tenho mais esperança em você. Entende? É isso. Então é o contrário. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para ele que a gente tem sim esperança nele. Então, filho, eu sei que é difícil para você, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Filho, eu tenho certeza que você vai ser melhor. E sempre reforçando, filho, eu sei que é difícil. Sempre reforçar isso. E em seguida dizer, mas a gente vai conseguir junto, mas eu tô do seu lado, mas eu tô aqui para te ajudar, mas eu sei que você vai conseguir. Então, sempre com essa abordagem para o filho. Sempre conversando com ele nesse sentido. E mesmo quando você estiver sem esperanças, não passe isso para ele. Porque em alguns momentos a gente pensa isso, fala assim, nossa, ele não vai conseguir, ele não vai aprender. Mas a primeira coisa é, trabalha isso dentro de você muito forte, tenta pensar, não, ele vai conseguir sim, e não passe essa falta de esperança para ele. Mesmo que você tenha que se forçar a dizer, filho, eu sei que você vai conseguir, se force, se esforce e diga desse jeito para ele. Quando a gente passa isso para ele, a cabeça dele pensa o seguinte, bom, a minha mãe confia em mim e ela sabe o que ela está falando, né? Porque ela é minha mãe, ela que me ensina, ela que me educa, né? Então, ela sabe o que ela está falando. Ela está falando que eu vou conseguir, eu vou conseguir. E eu garanto para vocês que funciona. Eu vi isso acontecer com uma coisa muito específica na minha casa e eu vejo isso acontecer com outras coisas também. Acontece, eu tenho certeza que acontece. Então, eu digo para vocês com toda tranquilidade, façam isso. Só que tem a questão da paciência, né? Aquilo que eu disse. Quantos anos você tem? Né? E há quantos anos você carrega esse mesmo defeito? Então, o seu filho não vai mudar de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês para o outro, e talvez nem de um ano para o outro, né? Vai ser uma evolução muito pequenininha, aquele passinho de formiga. E você vai observando isso. Observa. Qualquer mínimo melhora que tiver, comemore. Comemore para você e para ele. Filho, olha, teve uma situação agora que você teria ficado muito nervoso se fosse o mês passado e você conseguiu se controlar, né? O filho gritou, mas não jogou. E antes ele jogava o brinquedo e gritava. Filho, tá vendo? Você conseguiu não jogar o brinquedo. Você gritou, ainda não tá bom. Mas você vai conseguir, né? Então passar esse olhar de esperança. E também lembrar que às vezes ele vai regredir, ele vai voltar. Então uma criança que já tinha parado de gritar, grita de novo, vai acontecer. E isso não é motivo para desesperança, não é motivo para dizer para ele, olha, você não tá conseguindo, não, é o contrário. Tá? Então sempre para frente, sempre incentivando a criança. Uma outra coisa sobre os defeitos é não comparar as crianças, não compare as crianças. Então nunca diga para o seu filho, olha como fulano obedece à mãe, olha como o ciclano é comportado, olha como o seu primo come tudo, olha como o seu irmão é bonzinho. Não faça isso. O que você está passando para o seu filho fazendo isso é que os outros são melhores do que ele. Primeiro que você não pode achar isso, porque cada um tem as suas características. Então essas crianças que a gente está comparando, eles têm outros defeitos que a gente talvez não está vendo, né? E o nosso filho tem qualidades. Então a gente não precisa ficar ressaltando os defeitos, né? Então não compare. A mensagem que passa para ele é muito ruim. É a mensagem de que a minha mãe não queria que eu fosse assim, a minha mãe preferia que eu fosse como o outro. E tem uma outra coisa que é muito forte também,
a gente passa a infância inteira, então, comparando a criança, dizendo, olha como o outro faz. E aí, quando ele é adolescente e ele vai para um grupo que está fazendo um monte de coisa errada, e a gente diz, não, você não pode copiar eles, você tem que ser você mesmo, né? Então, são coisas muito contraditórias, não dá para ser assim. Então, a gente já tem que ensinar a criança agora, ele tem que fazer o bem por ele mesmo, e não porque ele está vendo o outro fazer o bem. Ele tem que fazer porque é o certo, e não porque o outro está fazendo. Então, a gente não deve comparar. E, de novo, eu trago para a nossa realidade adulta, né? Então, imagina seu marido chegar para você e dizer, olha, a mulher do vizinho, você tá vendo como ela tá magra e como ela tá bem cuidada? E você tá aí, gorda, sem se cuidar, né? Reclamando, sei lá. Então, te comparar de qualquer outra forma com alguém. Isso não vai fazer bem nem para você, nem para o relacionamento de vocês. Pelo contrário, isso vai deixar você magoada, com raiva, né? Triste. Então, não é dessa forma que a gente ajuda uma pessoa, não é comparando, tá? E uma última coisa sobre os defeitos ainda é não fale mal dos seus filhos para os outros. Então, você identificou o defeito do seu filho, não fique falando para os outros, ai, ele é agressivo, ai, olha como ele é, ai, olha como meu filho faz, ai, olha que ele não tem jeito. Porque você vai passar essa visão para as outras pessoas. Então, as outras pessoas vão começar a enxergar o seu filho como uma criança agressiva. E eles vão focar naquele defeito. Eles não vão enxergar outras coisas do seu filho. E eles vão rotular o seu filho. Ah, então olha lá o fulano que é nervoso, olha lá o fulano que é agressivo. E o seu filho, mais uma vez, ele mesmo acredita nisso. Então, nem o fulano já sabe, né? A tia, a avó, a amiga, a mãe do amigo, todo mundo já sabe que eu sou nervoso mesmo. Ele não vai ter nenhum estímulo para melhorar. Então, se você está precisando conversar sobre o seu filho para ter uma orientação, mais uma vez, procura alguém que vai te orientar, né? Então, você vai conversar com uma pessoa, você pode dizer, olha, meu filho é agressivo, mas não é naquele sentido de ficar reclamando, ah, meu filho é assim, assim, assado, né? É no sentido de pedir uma ajuda. Então, muitas vezes, os nossos filhos têm algum defeito, a gente identificou alguma coisa que a gente não sabe como agir, né? E a gente vai precisar de ajuda mesmo. Então, procure essa pessoa que pode te ajudar. E para o seu filho, você tem que falar a verdade mesmo. Você vai dizer, filho, olha, eu percebi que você está agressivo. Aí, às vezes, a criança nem entende essa palavra, né? Então, você vai explicar para ela mais na linguagem dela. Olha, filho, eu percebi que quando você fica nervoso, você joga as coisas, você quebra as coisas, você grita e você não pode fazer isso. E aí você explica para ele o porquê ele não pode fazer isso. E por que ele não pode, né, ser preguiçoso? Por que ele não pode ser invejoso? Por que ele não pode ser reclamão? Né? Então, por quê? Você tem que pensar na sua cabeça, por que que não pode? E explicar para ele. E além de explicar para ele o porquê não pode, você vai ter que explicar para ele como vai mudar isso, né? Então, como? E aí você vai ter que estar do lado dele. Então, você vai ter que pensar em soluções. Eu vou trazer mais para frente, eu vou pedir ajuda para uma amiga minha que é psicóloga infantil e eu vou pedir para ela, então, para a gente pegar alguns defeitos dos mais comuns e ela me ajudar a pensar em soluções para eu trazer aqui e passar. Então, se seu filho é preguiçoso, vamos trabalhar dessa forma, tá? Então, eu vou tentar fazer isso porque eu acho que ajuda bastante quando a gente tem essa orientação do que fazer. E uma coisa que não funciona, tá? Isso é muito, muito claro. Não funciona. Bater, gritar, colocar de castigo o tempo todo. Eu sei que às vezes não tem jeito, mas o tempo todo não adianta. Por quê? A criança ela vai funcionar na base do medo. Na hora vai funcionar? Vai funcionar. Então, se você bater numa criança, provavelmente ela vai te obedecer. Ela vai fazer o que você quer. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer que a criança funcione na base do medo, porque você está arrumando a solução só para aquele momento. Mas ela vai continuar sendo uma criança agressiva, né? Então, no momento que ela não tiver ninguém para colocar o medo nela, ela vai ser agressiva. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que os nossos filhos virem adultos bons, adultos que respeitem outras pessoas, adultos que consigam se respeitar, que consigam se entender, que consigam se controlar. Então, não adianta, são coisas que não vão ter um bom efeito, tá? Bom, eu acho que para hoje era isso que eu queria falar. A minha ideia é que os vídeos tenham no máximo 30 minutos e já tá dando. Eu vou fazer só um resumão do que a gente viu hoje e das promessas que eu acho importante a gente fazer. Então, a primeira coisa, a parte da espiritualidade. Então, reconhecer que o nosso filho é uma bênção de Deus,
pensar nisso todo dia, principalmente nos momentos difíceis. Isso vai ajudar no dia a dia. Fazer a promessa de não reclamar. Então, quando vier aquela vontade de reclamar, se segurar. Se reclamou, vai reclamar mesmo, né? Então, se reclamou, tenta parar na mesma hora e tenta de novo renovar a promessa de não reclamar, tá? Então, a segunda coisa, a questão dos defeitos, né? Então, pensar em tudo isso que eu falei, esse olhar que a gente tem que ter, olhar de observação. Qual é o defeito? Olhar de esperança, eu tenho certeza que meu filho consegue mudar. E paciência, saber que não vai ser rápido, que vai ser demorado, é um processo longo, é a criação de uma pessoa, né? Não é uma máquina que a gente consegue trocar um parafuso e resolver, é uma criação de uma pessoa, então o tempo é longo. E a segunda promessa que eu tinha falado, esqueci, a segunda promessa para a gente fazer, de não falar mal dos filhos, de não comparar os filhos, né? Então essa promessa, prometa para você mesma, não compare mais os filhos, não fale mais para ele, né? Essas comparações e não fale mal dele para outras pessoas, que isso não vai ajudar em nada, tá bom? Espero que seja proveitoso e todo final de aula eu quero dizer, lembre-se que sozinha é muito difícil. A gente vai precisar da ajuda das pessoas boas que nos cercam e principalmente a ajuda de Deus. Busque a ajuda de Deus. Isso vai ajudar na sua maternidade. Um beijo, até a próxima!